Voltamos com o Antenados Pergunta e hoje com a participação dele, Dr. Russell Shedd. Nós sabemos que o senhor tem uma longa caminhada cristã, tanto como pastor, como missionário, como expositor das Escrituras Sagradas. O senhor é um biblista, nós temos uma Bíblia que carrega o seu nome, é interessante ver isso. E fez parte também da comissão de tradução de uma outra versão que é a NVI, Nova Versão Internacional. Antes de eu chegar nessa pergunta, depois de tantos anos de caminhada cristã, família, filhos, ministério, teve algum momento que o senhor teve vontade de desistir? Desistir, não. Eu não lembro nenhuma vez na vida que eu senti que eu estava no caminho errado e que deveria deixar e fazer outra coisa. Porque realmente gostava daquilo que fazia. Eu fiquei 30 anos na faculdade teológica e voltei para a América para dar algumas aulas também em seminários lá. E sempre senti bem nesse convívio de aulas ou estudos mais fechados com perguntas como estão sendo feitas aqui. Portanto, é nesse ponto eu acho que não quis desistir nunca. Pelo menos eu não lembro ter passado esse sufoco, né? E sobre a questão, hoje o senhor carrega uma Bíblia que tem o nome do senhor. Eu sei que muitas pessoas já perguntaram como que o senhor se sente a respeito disso. E ela tem, a tradução dela é Revista e Atualizada. Certo. E o senhor participou de uma comissão da Nova Versão Internacional. Hoje no Brasil, talvez nós sejamos o país que tem maior número de versões e traduções da Palavra de Deus. Como que é isso? Por quê? Tem alguma que está errada, alguma que está certa? Para que essa diversidade tão grande aqui, enquanto na maioria do resto do planeta você tem pouquíssimas opções? É verdade. Tem duas razões. A primeira razão e principal é que a Bíblia vende. É um excelente produto. Em segundo lugar, as traduções nunca chegam a ser exatamente o espelho das ideias por trás das versões originais. Sempre há nuances que a nossa língua, português, não tem. Portanto, cada tradução, ou na mudança de estilo, que é um fator bastante básico na Nova Versão Internacional, para dar mais compreensão, eu achava e continuo achando válido. Mas eu não nego a perfeição, a qualidade da atualizada. Era muito bem feito. Só que a linguagem, como alguém me falou, em Aracruz, Espírito Santo, que ele tinha uns 1000 palavras que ele já tinha estudado na escola bíblica que não entendia. Diz, então, é melhor dar uma versão que é um pouco mais fácil de entender. Eu lembro, pastor, que tinha um burburinho, assim, uma lenda, né, por trás dos seus seminários e das palestras que o senhor dava, sobre o senhor subir ao púlpito para pregar com uma versão no grego, né? E aí falavam, olha, o Shedd sobe, quando ele sobe, ele leva o Novo Testamento em grego e tudo mais. Isso é verdade? Você já subiu utilizando o texto original? Mas não traduzindo na hora, porque isso é sempre complicado. A ordem, o sintaxe em grego é diferente de português, e a gente, às vezes, uma palavra tem que ser transposta para outro lado. Eu acho muito melhor ler o que está lá em português. Amém. Amém. A gente também. A gente também. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Falando sobre as nossas dificuldades de interpretação do texto, por N fatores, respeitando o contexto da época onde foi escrito, transportado para cá, para o nosso tempo, pelas implicações que o texto traz, os valores e princípios, as mudanças que ele desafia o ser humano a fazer. A gente vê uma sociedade perdida, e quando eu digo sociedade, porque, de uma certa forma, a sociedade se diz cristã no seu discurso religioso, mas perdida na sua compreensão sobre o texto bíblico. E muitos pontos
que interferem na moral e na ética. Eu acho que um deles, que não está sendo nem tão falado, mas está trazendo muitas dificuldades dentro da igreja, é a questão do divórcio. E toda vez que você ouve a população, os irmãos em Cristo estão nas igrejas e estão ouvindo sobre a questão do divórcio, a interpretação do Antigo Testamento a partir da lei de Moisés, a interpretação de Jesus no Novo Testamento quando foi indagado sobre. Eu queria saber do senhor como que o senhor entende a questão do divórcio, principalmente a partir do Novo Testamento, nas palavras do Evangelho ali de Jesus. O assunto vai longe. Uma das coisas que abre um leque para a gente entender melhor a ideia de divórcio é que Jesus aceitou uma exceção para o divórcio. Isso é que o cônjuge adulterou, que ele foi infiel. Paulo abre outra exceção, chamada exceção paulina, em que a pessoa foi abandonada. E durante talvez alguns anos, não diz quantos anos, a pessoa, como não cristão, deixou o crente. Então, essas duas exceções realmente abrem a possibilidade de divórcio sem ser contrário à vontade de Deus. Mas, fora dessas exceções, a reação dos discípulos mostra que eles ficaram chocados quando Jesus explicou como seria complicado Deus aceitar um divórcio. Por quê? Porque eles dizem, olha, melhor não casar. E o texto diz que eles pensaram bem, Jesus pensou bem em dizer, mas a alguns é dado, como no caso de Paulo, e talvez Barnabé, Timóteo, nós não sabemos se eles casaram, pelo menos não tem nenhuma evidência, de viver uma vida de celibato para poder servir ao Senhor. O senhor percebe, né, que o que aconteceu na Europa, né, o liberalismo, como o senhor disse, certo, que teria sido assim, o que causou hoje, né, essa frieza, né? E hoje o percentual é tão pequeno lá. O senhor percebe que o mesmo que aconteceu lá está acontecendo no Brasil, o liberalismo vem entrando, de repente é sexo fora do casamento, julgo desigual, e a igreja, né, até a questão do divórcio, de uma maneira assim, por qualquer motivo. O senhor entende que isso está acontecendo no Brasil e que se a gente não corrigir a nossa rota, a liderança, né, não agir ensinando a Bíblia e até exigindo, né, uma santidade, enfim, vai acabar acontecendo com o Brasil o que aconteceu na Europa? Sem dúvida, especialmente em certas igrejas. A diferença entre igreja e igreja é muito grande. A gente percebe com a viagem em todo o Brasil, algumas igrejas onde o evangelho é sério, muito sério. O pastor crê na palavra, ele prega com autoridade da Bíblia. Em outras igrejas, a pessoa inventa ideias e atribui à Bíblia. E quando a pessoa descobre que isso está acontecendo, ele diz, bem, eu não tenho razão para assistir àquela igreja. Então, essas igrejas tendem a diminuir. Eu fui capelão num navio em 1953, logo depois de terminar o seminário. E foi interessante que um domingo pregava um aluno da Universidade de Chicago, na Escola de Divindade. Quer dizer, ele estava se preparando para ser pastor. Quando ele pregava, ele podia pregar uma mensagem sem mencionar o nome de Deus. Foi impressionante. Era pura psicologia, pôs bons conselhos, mas Deus não entrava no assunto. Por quê? Porque ele não cria em Deus. Depende do que a pessoa crê, porque é isso que ele vai pregar. A gente percebe, pastor, que existe uma diferença muito grande entre uma escola de interpretação e de pregação, né, chamada escola alegórica, para uma escola que vai prezar pelo conteúdo de fato que o texto quis, expositiva, né? Exatamente. Então, o senhor acha que isso tem relação direta, que abraçar essa questão alegórica,
na interpretação e na pregação, tem uma ligação direta com esse esfriamento e com essa incapacidade, talvez, de trazer a verdade das Escrituras? Claro. Isso aconteceu na Igreja Católica na Idade Média. Foi feita uma pesquisa bem interessante. Quantos comentários foram escritos na Idade Média, antes da Reforma, entre Agostinho e a Reforma, sobre o livro de Romanos? Encontraram um comentário. Sobre o livro de Cantares, 450 mais ou menos comentários. Por quê? Porque é um livro que se dá plenamente, facilmente para alegorizar. E havia, graças a Deus, alguns que reagiram, mesmo na Idade Média. Mas quando Martim Lutero e Calvino e os outros que chegaram reconheceram que eles estavam deturpando o texto através da alegorização, a gente percebe que nós estamos nesse perigo no Brasil também. Pregações que não buscam a intenção do autor. O que o autor queria ensinar? E por que você acha que a gente abraça tanto essa forma de pregar no Brasil? Por que o Brasil ele gosta tanto de pregadores que se utilizam de alegorias? A única explicação, porque é mais fácil. É muito mais fácil. A gente pode alegorizar alguma coisa em 2 minutos. Pode começar a pregar a qualquer hora. Não precisa saber o que o texto realmente ensina. Quer dizer, não precisa meditar no texto. Muito interessante, né? Geralmente a gente vê muito isso, as pessoas fantasiando em cima de um texto sem buscar o que realmente estava acontecendo na época. Nós vamos continuar aqui com o Dr. Russell Shedd no próximo bloco, com algumas perguntas pontuais para a vida cotidiana das pessoas, para que elas se identifiquem um pouco. Eu quero voltar um pouquinho no assunto do divórcio com o senhor, e eu peço você, não saia daí, a gente volta já já. Sisters!